Alexandre, o pessoal está falando que não está abrindo o link, mesmo o link novo parece que não está abrindo. Eu consegui abrir aqui, Vitor. Abriu? Ah, então Abri. acho que agora vai, então. Eu acho que a gente poderia, nesses 5 minutos aí, acrescentar mais algumas informações, né? Eu vi que no grupo a gente tem muitas áreas afins, né? A gente tem odontologia, a gente tem farmácia, pessoal da física, enfim, várias áreas que contribuem muito na oncologia. E, infelizmente, a gente não consegue trazer vários profissionais. A gente vai tentar, né, se tiver uma boa repercussão, a gente faça um próximo encontro e traga esses outros profissionais. Mas, assim, eu acredito que para vocês não seja diferente, né? Muitas vezes a gente se vê sentado em conversa com um nutricionista para que a gente possa ter um paciente com performance para químio, para rádio ou para cirurgia, sentado com um fonoaudiólogo para que veja a passagem de uma sonda nasogástrica, nasointeral, né, discutindo a reabilitação com o fisioterapeuta. Então, é interessante, sim, esses comentários que a gente está vendo aqui no YouTube. E de certa forma, interessante, né? Como a gente, através de uma situação completamente, enfim, difícil, a gente agora estamos dois, né, João, com dois colegas de São Paulo, de outros centros, e quem sabe isso não deva ser uma tendência daqui para frente, né? Talvez a gente até diminua os espaços, tenha um intercâmbio maior com relação a essa utilização forçosa dessas reuniões e conferências midiáticas, né? Talvez isso seja também um impulso. Acho que nas situações de adversidades, a gente tem que tentar ver o lado do copo cheio, né? Já que está tão doloroso a gente lidar com essa situação, longe da sala de aula, longe dos nossos alunos, longe dos nossos pacientes, porque, de uma certa forma, a gente sabe que a gente está passando por um processo de subnotificação, esses pacientes simplesmente não estão chegando. Eu atendia um número pelo menos 50% maior do que está chegando hoje, tanto no consultório quanto na rede pública. Eu acredito que isso deva estar acontecendo também com os colegas aí em São Paulo, uma diminuição absurda da procura dos pacientes por diagnóstico, tanto quanto dos pacientes procurando diagnóstico, e dos pacientes com diagnóstico, né? Porque a gente acaba tendo uma restrição dos exames endoscópicos, dos exames de imagem, dos exames dos consultórios ginecológicos, que muitas vezes fazem os primeiros exames de ultrassom, enfim. Então, a gente vai ter aí, estima-se que a gente esteja passando por um momento nos últimos 3 meses de 70% de subnotificação, e eu não sei, eu temo muito pela nossa capacidade resolutiva nos próximos meses, passado essa epidemia, da gente conseguir dar vazão a esses nossos pacientes, principalmente os pacientes da rede pública, que a gente sabe que a gente tem muito mais dificuldades na rede pública de atender esses pacientes a contento, independentemente do local onde a gente esteja. Eu gostaria de ouvir a opinião aí do Dr. Vitor, Dr. Guilherme, e saber como é que está sendo aí, como é que vocês estão diante desse enfrentamento aí, sem deixar a gente, tentando mediar a atuação oncológica em frente a essa pandemia. Falar aqui um pouquinho. Pode ser, posso começar. Realmente isso é uma coisa que tem, agora que a gente está percebendo que essa situação do vírus não vai ser tão rápido quanto a gente tinha imaginado no começo, é uma coisa que tem preocupado muito a todo mundo. Acho que a experiência é muito uniforme nesse sentido. Acho que a gente vê aqui no SUS e no mundo privado
essa redução enorme, tanto dos pacientes, dos casos novos, quanto dos pacientes já em acompanhamento. Isso preocupa muito, realmente, porque a gente sabe que os pacientes não diminuíram em número. Então, as pessoas não deixaram de ter câncer porque surgiu essa questão do vírus. E o que acontece é que, muito provavelmente, essas pessoas continuam com seus problemas e, eventualmente, com sintomas em casa e não estão se sentindo seguras o suficiente para procurar e para ter acesso ao serviço de saúde. Ou, às vezes, quando tentam, serviços de saúde, às vezes, totalmente abarrotados e sem condição de atendê-las e, às vezes, até fechados, dedicados exclusivamente aos pacientes com Covid. Então, essa é uma coisa que preocupa demais. Tem o dado dos Estados Unidos, de uma área que não é oncológica, mas que acho que é bem emblemático, do número de pacientes que faleceram, um aumento expressivo, mais do que o dobro em comparação com o ano passado, pacientes que faleceram em casa, ou que, quando a equipe de emergência chegou, uma ambulância chegou, estavam em parada cardiorrespiratória por problemas cardíacos, ou seja, pessoas que provavelmente estavam com sintomas de alguma doença grave, eventualmente um infarto, e não se sentiram seguras para ir até o hospital, mesmo com uma suspeita de uma doença grave. Então, isso é um exemplo, mas a gente imagina que com câncer seja bem semelhante, e isso preocupa demais. Preocupa agora, porque os pacientes estão em casa, preocupa no segundo momento, porque a gente não sabe realmente como a gente vai conseguir e em que condições a gente vai conseguir responder a essa demanda que muito provavelmente está reprimida. Perfeito, compartilho da mesma situação. A gente está realmente nesse contexto e nosso grande temor vai ser o rebote. A gente está discutindo aqui diagnóstico precoce, rastreio. A gente está vendo que não tem rastreio, não tem diagnóstico precoce, provavelmente. E aí a gente vai ver a nossa segunda onda da oncologia, digamos assim, para usar os termos da moda. E a gente vai ver o quanto os pacientes avançados vão chegar para a gente. E a gente vai estar sobrecarregado o sistema de diagnóstico, por exemplo. Aquele paciente que a gente tinha tantas, no Outubro Rosa, por exemplo, a gente fazia 1000 mamografias, provavelmente no Outubro Rosa a gente vai ter que fazer 5.000 para tentar tirar o atraso. E a gente provavelmente não vai dar conta, né? Então, realmente, eu acho que a gente vai ter que selecionar bem um pouco, até como a gente vai reinserir o nosso contexto de recursos nesse cenário. Num contexto mais geral, até de saúde pública mesmo, acho que agora os gestores vão ter que começar a se organizar e pensar, assim que essa questão da pandemia der sinais de melhora, em como os serviços de saúde vão se reorganizar em termos de prioridades, né? Acho que em algum momento a gente vai ter que eles vão ter que tomar decisões, isso vai ter que ser aplicado de uma forma. Você deu o exemplo da mamografia, mas fazendo 5.000 mamografias, você vai detectar muito mais tumores. E com isso, aumenta a demanda para cirurgia, aumenta a demanda para oncologia, aumenta a demanda de radioterapia, e isso vira uma bola de neve. Então, a demanda reprimida é uma coisa realmente que preocupa muito, e a impressão que a gente está tendo já é que e muito provavelmente, infelizmente, a gente vai viver um aumento de mortalidade, porque a gente está atrasando o diagnóstico de doenças que inicialmente poderiam ser potencialmente curáveis, né? Então, essa é uma questão que está, acho que, tirando um pouco o sono de todo mundo, né, nesse momento. Exatamente, Guilherme. E assim, além disso, a gente vê que o próprio paciente está deixando com medo de procurar o atendimento, com medo de ir ao hospital, até os pacientes que estão em tratamento e estão desenvolvendo intercorrências, né? Aquele famoso paciente que está em quimioterapia, que evolui com febre, que a gente pede um retorno imediato para uma avaliação de neutropenia. Eu vejo pacientes muito reticentes de procurar o serviço de atendimento com receio, porque hoje em dia a gente tem a disseminação, a gente tenta fazer com que haja uma distinção entre os pacientes oncológicos fora de coronavírus, mas a gente, vez ou outra, a gente está deparando com um paciente com diagnóstico, né? Eu já tive diagnóstico de pacientes oncológicos em quimioterapia com coronavírus. Acho que talvez uns 10 pacientes meus, graças a Deus, todos superaram, todos estão bem, alguns já voltaram ao tratamento, mas
o número de pessoas acometidas é muito grande. Acho que aproveitando assim a oportunidade da ocasião, eu e o John, nós estamos numa situação de chefia, né, do serviço de oncologia. O John, nosso responsável técnico pela oncologia clínica do serviço público, do único serviço público de oncologia que nós temos aqui no estado. E como é que vocês estão organizando? Tá? E como é que tem sido a experiência de vocês? Como é que vocês têm feito esse acompanhamento dos pacientes remotos, dos pacientes que precisam fazer segmento? Como é que vocês têm lidado com esses pacientes de primeira vez? Como é que vocês têm feito essa seleção dos pacientes que vão para a quimioterapia? Vocês estão utilizando, vocês estão fazendo algum exame específico para coronavírus? A gente, como o John falou, a gente infelizmente tem detectado alguns pacientes em quimioterapia, já na vigência, às vezes, de algum quadro sintomático gripal, porque o paciente muitas vezes omite, infelizmente, o entendimento do nosso paciente muitas vezes é prejudicado pela condição socioeconômica, pela condição intelectual, pela condição educacional. Esse paciente muitas vezes omite, ele tem medo de ficar sem um tratamento oncológico, ele omite que ele está tendo uma congestão nasal, ele omite que ele está tendo ele teve um episódio de dor de garganta, e aí às vezes a gente detecta ele com um teste rápido feito mais tardio, uma tomografia feita mais tardio. Como é que vocês têm lidado com essa parte organizacional, assim, só para a gente trocar essa ideia? Olha, você acha que eu vou começar, o Vitor complementa, esse acho que é um desafio também do dia a dia que a gente vem vivenciando e um pouco aprendendo a lidar com as situações. Os estudos grandes observacionais que relataram a experiência de pacientes oncológicos que foram infectados pelo coronavírus, em alguns estudos recentes com 800, 900 pacientes, felizmente, um dos fatores determinantes da mortalidade por coronavírus, eles não encontraram uma relação com tratamento oncológico no último mês, nos últimos 40 dias. Então, acho que isso certamente trouxe um grau de conforto para a gente em relação aos tratamentos em si. É claro que a gente, aí no meio, com certeza, tem pacientes, é uma população absolutamente heterogênea, os tratamentos são heterogêneos, então a gente, com certeza, tem algum paciente que, até porque diversos dos fatores de risco para o paciente se tornar um paciente grave pelo coronavírus são fatores de risco para câncer. Então, você pega um paciente com uma neoplasia de pulmão, frequentemente é um extravagista com DPLC, e isso, as coisas não são separadas. Agora, o que fazer com o paciente, a gente, em geral, assim, a nossa prática tem sido de segurar tratamento sistêmico em vigência da infecção, assim, não fazer químio na medida do possível e avaliando caso a caso, e aí aguardar, assim, a gente espera pelo menos que o paciente fique assintomático e que isso tenha se passado pelo menos um intervalo de 2 semanas. A questão de o que fazer após esse período, se a gente precisa de um PCR ou de alguma sorologia ou de algum teste diagnóstico para permitir que o tratamento seja retomado, na minha opinião, ainda está muito em aberto, para a gente dizer que isso é uma conduta obrigatória. Então, acho que está sendo estudado já, a gente precisa um pouquinho mais de dados para entender se a gente precisa de uma análise complementar para retomar os tratamentos, ou se basta que o paciente esteja assintomático, tenha passado por esse período e tenha já cumprido um intervalo de tempo desde o seu diagnóstico. Não sei qual é a experiência, qual é a impressão de vocês sobre isso. Vitor, Guilherme, eu acho que a gente consegue dar continuidade, são 9h24, a gente em 30 minutos, 40 minutos, a gente consegue fechar para as pessoas que estão aguardando? Vamos lá. Bem breve mesmo. Então, voltar aqui, pessoal, para a aula. Então, eu estava comentando sobre questão prognóstica, doença localizada, e quais são os objetivos, assim, no ponto de vista do câncer de próstata. Quando a doença é localizada, por exemplo, o paciente fez uma prostatectomia, mas logo depois, infelizmente, o PSA começou a subir, a gente consegue resgatar ele ainda, a gente consegue curá-lo. Mas chega um momento, e também um objetivo nesse momento, quando já tem uma recidiva, como o Dr. Roberto mostrou,
já começar a retardar a progressão da doença, caso a gente não consiga curá-la. Já quando ele evolui para outros cenários, já no cenário mais metastático, propriamente dito, a gente também mantém o objetivo de retardo na progressão da doença, mas a gente já começa a pensar sempre pensa nisso, mas principalmente aliviar os sintomas e ganhar a sobrevida global desse paciente. Nesse contexto, sobrevida global e qualidade de vida sempre tem que estar no nosso radar, sempre é um endpoint relevante para ser considerado nos estudos. Alguns valores bioquímicos, como surrogates, como substitutivos, também são importantes, mas eu vou lembrar sempre da custo-utilidade que a gente já conversou. E um pouquinho sobre, vocês vão rever bastante esses termos, eu vou só sentar duas coisas relevantes aqui por causa do tempo. A gente tem ganhado força para até questões regulatórias, os desfechos reportados pelos pacientes, e tem uma escala da sociedade europeia bem interessante, com grandes profissionais brasileiros envolvidos, inclusive, que ela vê uma escala de magnitude do benefício clínico de um tratamento. Isso é bem interessante, depois de vocês darem uma olhadinha, para a gente poder discutir com calma em outra aula, se vocês quiserem. E quando a gente conversa com o paciente, olha, se a gente está conseguindo uma longa duração de resposta, a gente não tem progressão sintomática, será que o paciente entende o que a gente está dizendo? Resposta, infelizmente, muito menos do que a gente imagina e muito menos do que a gente deseja. Isso aqui foi feito um levantamento esse ano, publicado esse ano, com dados de pacientes metastáticos. Olha que interessante. Quando que eles... O que a gente fala assim, é um desfecho, o que é duração de controle de doença? Mais ou menos 20% até 30% só dos pacientes entenderam de fato o que significa isso. Então a gente tem que usar uma linguagem, como o João acabou de comentar, inclusive sobre o coronavírus, a gente tem que usar a linguagem assim que o paciente entenda. Óbvio que a gente, numa reunião científica, a gente vai discutir o termo científico, mas na hora da consulta, tente dizer com ele, com palavras, do jeito que ele consiga entender realmente o objetivo daquele tratamento que você está fazendo. E, brevemente, só um gráfico interessante que eu vi, inclusive, hoje numa aula, a história se repete, e toda vez que a gente tem um novo cenário, uma nova tecnologia, isso é muito comum na oncologia, a gente tem um pico logo e breve, com uma ascensão rápida da curva, das expectativas que são super infladas, o quanto que isso realmente vai mudar a nossa prática. E, infelizmente, na oncologia começa a vir os estudos fase 3, começa a decair um pouco dessa expectativa, a gente fica até um pouco desiludido, e logo depois a gente vai percebendo que não, faz sentido, aquela estratégia ainda faz sentido, a gente só precisa selecionar melhor. E aí a gente chega depois, com o longo do tempo e com maturidade, a gente consegue chegar num platô de produtividade e selecionar bem o que acontece. Então, qualquer semelhança com o cenário coronavírus é mera coincidência aqui. Então, poderia falar um pouquinho aqui de biópsia líquida, mas eu acho que pelo estar dado tempo, eu vou me adiantar aqui, e a gente pode comentar isso depois em algum momento, e tem muita gente estudando isso é uma coisa bem relevante mais para o futuro. Então, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, pela paciência, foi ótimo estar com vocês em algum momento do passado, espero revê-los em breve, o mais breve possível, deixar meu telefone, meus mídias sociais, meu e-mail, por favor, podem contar comigo se vocês precisarem, vai ser um prazer, a gente é super acessível, Guilherme, por favor, fiquem à vontade, e a gente espera se ver em breve aí também pessoalmente, tá bom? Obrigado pela atenção, passar a palavra para o Dr. Guilherme também, para a gente poder dar seguimento aí às aulas. Obrigado, Vitor. Obrigado à comissão organizadora pelo convite, mais uma vez. Eu vou tentar compartilhar a minha tela, vocês me dizem se funcionou. Tá aparecendo? Tá. Certo. Oi, tá dando para ver? Tá sim, tá aparecendo. Eu também vou tentar ser bem breve, até pelo adiantado da hora, porque o Dr. Roberto e o Dr. Vitor já facilitaram e já
adiantaram muitos conceitos que eu ia abordar, então eu vou tentar só, acho que a ideia dessa discussão final, acho que são dois pontos principais. Uma é tentar discutir com vocês, em linhas gerais, como alguns conceitos básicos que determinam o nosso raciocínio, ou seja, como que a gente pensa e como que a gente entende o desenvolvimento da doença e como a gente entende o tratamento se inserindo nos diversos mundos. E a segunda parte, acho que vai ser só tentar o Vitor já passou, e o Dr. Roberto já falou bastante de cirurgia, e o Vitor já deu uma ideia geral dos momentos do tratamento. Então, acho que a ideia principal é tentar passar para vocês quais instrumentos que a gente usa, quais são, o que a gente tem em mãos atualmente para tratar pacientes com câncer. Esses são os meus. Guilherme, Oi. Eu acho que o slide não abriu a tela do teu computador, mas não abriu o slide. Espera aí, então. Agora de novo? Também ou não? Tá com a tela compartilhada Só a tela? com a gente, mas não tá entrando a tua apresentação. Tá, deixa eu tentar. Na hora que você clica apresentar uma janela, e você seleciona a janela do PowerPoint. Vamos ver se vai assim. Aí, foi. Oi? Tá aparecendo como tela cheia agora? Isso, agora, tranquilo. Tá, joia. Então, esses são os meus conflitos de interesse com essa apresentação, e eu vou, para as pessoas que estão assistindo, eu vou começar começar com duas perguntinhas, um pouco para provocar e para a gente pensar juntos. O Dr. Roberto já salientou, o câncer no mundo é a segunda maior causa de mortes em alguns países desenvolvidos, a primeira causa de mortes na população, e então a primeira pergunta é por quê? Parece óbvio, todo mundo sabe isso intuitivamente, mas por que o tratamento do câncer é desafiador? E a segunda pergunta é qual dessas situações é mais grave, ou seja, qual desses momentos do tratamento o paciente tem uma situação de maior gravidade, de um pior prognóstico. Acho que isso até não precisa ser oncologista, não precisa ser médico, não precisa ser da área da saúde. Se perguntar para qualquer pessoa leiga, sabe que um paciente com uma doença localizada, por exemplo, nesse caso na mama, tem um prognóstico melhor, uma chance de ter bons desfechos em comparação a pacientes com acometimento linfonodal e, consequentemente, com a doença avançada. E por que isso acontece? A gente sabe isso intuitivamente, mas é só porque se o paciente tem um nódulo 2, é só porque é o dobro de doença, é uma questão matemática, e a gente vai ver que é um pouquinho mais complexo que isso. Esse é só para exemplificar em outro tipo de doença no câncer coloretal, de que o estadiamento ao diagnóstico faz sim muita diferença em termos de prognósticos. Pacientes com o melhor tratamento que a gente pode oferecer, pacientes diagnosticados com estadios, ou seja, com acometimento progressivo no próprio órgão, acometimento linfonodal e metástase à distância, vão tendo progressivamente piores prognósticos no decorrer do tempo e do desenvolvimento da doença. Então, isso obviamente já volta com uma relação óbvia com a questão do rastreamento do diagnóstico precoce, que já foi abordado nas outras duas apresentações. Mas eu queria voltar um pouquinho no desenvolvimento para a gente abordar, pensar juntos o porquê que isso acontece. Isso é uma questão bastante complexa, mas tem bastante a ver com a carcinogênese, que ou seja, o processo do desenvolvimento do câncer. Esse é um modelo clássico que foi desenvolvido para câncer coloretal, em que, partindo de um epitélio normal, na figura mais à esquerda, uma célula sofre uma mutação e, a partir daí, adquire características de um adenoma precoce, um adenoma intermediário, uma doença invasiva, progressivamente por uma doença invasiva, que é o que caracteriza o câncer. E nessa caminhada, o que acontece é um acúmulo progressivo de alterações genéticas, de alterações celulares genéticas que vão se acumulando no decorrer do processo carcinogênico e que vão tornando a doença progressivamente mais complexa. Agora, a gente preciso passar uma segunda mensagem em relação a isso. Esse processo, definitivamente, para a grande maioria das doenças, não é um processo que se dá de uma maneira uniforme. O que eu quero dizer com isso? Um câncer inicialmente se desenvolve a partir de uma célula que sofre uma mutação que garante a ela alguma vantagem evolutiva,
e a partir dessa célula normal surge um clone fundador, ou seja, uma primeira célula que vai se desenvolver, dar o pontapé inicial para o desenvolvimento do câncer. E as células que vão sendo geradas a partir desse clone inicial vão adquirindo mutações e características decorrentes dessas mutações que criam subpopulações de células que são muitas vezes diferentes entre si. Isso acontece tanto no tumor primário, então, por exemplo, numa paciente com tumor de mama, o tumor da própria mama em diferentes regiões tem grupos de células com características diferentes, quanto nas pacientes com doença mais avançada. Então, é possível que você tenha metástases e características de doenças diferentes, heterogêneas, em diferentes regiões do paciente. E por que isso é importante? Porque no estadio inicial, a gente imagina que a doença seja um pouco mais homogênea, e com o passar do tempo, nos estadios mais avançados, você pode, inclusive, ter, como eu disse, padrões diferentes e características de doenças diferentes no próprio órgão e em diferentes órgãos. E isso é uma coisa, principalmente para os pacientes com doença avançada, mas para todos os pacientes com câncer, essencial para a gente entender a falha aos tratamentos. A gente tem um conglomerado de células tumorais que a gente oferece um tratamento, o tratamento funciona, ou seja, uma porção das células que eram sensíveis àquele determinado tratamento morrem, e o tumor diminui de tamanho. O que acontece? Então, esse é o primeiro sucesso do tratamento. Você oferece, por exemplo, quimio ao paciente, os nódulos diminuem, e em seguida, o que acontece? Aqueles nódulos que foram selecionados e que eram resistentes ao seu tratamento inicial passam a crescer. Então, essas características que o tumor vai adquirindo ao longo do tempo, com essas mutações, essas alterações moleculares que ele adquire no processo carcinogênico, que conforme a gente for compreendendo melhor quais são essas alterações e as capacidades adquiridas para o crescimento e para a progressão do tumor, que abriram ao mesmo tempo que a gente entende como esses processos acontecem, a gente passa a tentar pensar automaticamente como que a gente pode interferir de forma terapêutica nesses pontos em que a doença está se desenvolvendo. Então, são diversas características do tumor que a gente consegue usar atualmente para tentar usar como alvos mesmo de potencial resposta ao tratamento. Desde evasão ao sistema imune, imortalidade replicativa, resistência à morte celular, instabilidade genômica e mutações, enfim, são várias características e é a partir disso que a gente começa o nosso raciocínio. Eu vou falar rapidamente agora das modalidades terapêuticas principais, óbvio, por motivos óbvios, pular a cirurgia oncológica, que é uma etapa das mais importantes do tratamento, que já foi extensamente abordada. De novo, assim como o Dr. Roberto disse, cada um desses itens seria assunto de uma ou de várias aulas, então é só para dar uma ideia global do que a gente tem à nossa disposição atualmente para o tratamento do câncer. A radioterapia, o Dr. Roberto falou um pouquinho, é uma das modalidades mais antigas junto com a cirurgia, que permite que tenha um efeito antineoplásico. Começou no final do século XIX a ser entendida como uma possível modalidade terapêutica com Röntgen, com a Madame Curie, e isso foi se desenvolvendo de uma forma em que a gente percebeu que alguns pacientes tinham resposta ao tratamento. Essa resposta se dá por dois mecanismos em geral. Então, a partir da produção da exposição de uma célula da exposição de uma molécula a um fóton, isso libera uma energia, um elétron, que vai ter efeitos diretos, quebrando a fita de DNA diretamente, ou efeitos indiretos por estresse oxidativo, que vão, no final das contas, acabar gerando uma lesão também ao DNA, e isso, a ideia é que leve à morte celular e à perda da capacidade reprodutiva da célula. E a radioterapia faz parte isoladamente, mas mais comumente em integração com tratamentos sistêmicos ou com a cirurgia, e é uma parte essencial do tratamento, do manejo de pacientes com diversos tipos de neoplasia, pode ter papel em vários tipos de câncer. Eu destaco alguns aqui, as neoplasias de cabeça-pescoço, que podem ser cabeça-pescoço, canal anal, próstata, que podem ser tratadas de uma maneira predominante pela radioterapia, ou seja, a radioterapia pode ser o protagonista do tratamento dessa doença em algumas situações, mas também outras, câncer de esôfago, de mama, colo uterino, enfim, são várias as neoplasias em que a gente lança a mão
precisa desse apoio da equipe multidisciplinar para planejar a melhor forma de tratamento para os pacientes. E passando para os tratamentos sistêmicos, ou seja, os tratamentos que a gente administra e que tem um efeito sistêmico no corpo dos pacientes, eu vou começar com a quimioterapia citotóxica, que é a modalidade mais antiga de tratamento oncológico que a gente tem. A quimioterapia citotóxica nasceu de uma forma inusitada. Começou com a classe mais antigas que a gente tem em uso, são os agentes alquilantes, e que foram desenvolvidos a partir de uma percepção após a Primeira Guerra Mundial, com uma arma química que eles tinham, que era o gás mostarda, e que se percebeu inicialmente que ele tinha uma capacidade vesicante, ou seja, de machucar e causar danos à mucosa, à pele, e em seguida que ele tinha uma capacidade de diminuir a contagem de linfócitos. E isso, por então, vocês notarem, os autores desses artigos iniciais, o Goodman e Gilman, são autores de um livro que muita gente usa até hoje. Eles descreveram o potencial dessas medicações no tratamento de pacientes com câncer. E as classes de quimioterápicos tóxicos, dentro de cada um desses 7 itens que eu listei, tem muitas subclasses, muitas medicações específicas, mas são medicações que, em última análise, atuam, acho que o conceito elas atuam predominantemente sobre a célula tumoral em si mesmo, de forma a causar algum dano durante o processo de divisão celular, de forma a tornar essa divisão celular inviável e, com isso, fazer com que a célula morra e, com isso, o tumor sofra. Os efeitos adversos, alguém perguntou sobre os efeitos adversos de quimioterapia no nosso chat, e os efeitos adversos também são bastante variáveis de acordo com a medicação e com cada uma dessas classes. Mas são os efeitos adversos que são aqueles efeitos mais antigos que a gente está mais acostumado quando pensa um paciente fazendo um tratamento para câncer, são os efeitos que a gente já imagina que o paciente possa vir a desenvolver. Então, náuseas, vômitos, mucosite, machucados em mucosas, mielossupressão, neutropenia, diarreia, fadiga, são esses e muitos outros que aí variam um pouquinho de acordo com medicações específicas e classes específicas. Passando agora para os moduladores hormonais, também são uma medicação, um grupo de medicações que já tem um certo tempo de uso na prática clínica e que atuam apenas em neoplasias que têm expressão celular de receptores hormonais. Então, quando você faz alguma análise molecular do tumor, você percebe, isso é feito rotineiramente para câncer de mama, mas a gente também usa extensivamente isso para neoplasia de próstata, e isso, o mecanismo de atuação dessas medicações a grosso modo, de 2 formas, ou diretamente sobre esse receptor, ou seja, na célula tumoral, usa um medicamento que inibe a interação entre o hormônio e esse receptor, e que com isso você espera diminuir estímulos de crescimento tumoral e fazer com que a célula sofra, ou de uma maneira mais sistêmica, alterar os eixos hormonais que a gente tem, então diminuir os níveis séricos de testosterona, de estrógeno, quando esses hormônios, a gente entende que esses hormônios participam do estímulo ao desenvolvimento de um determinado tumor. Então, também essas medicações também estão em expansão e em desenvolvimento ainda. Tem medicações novas nessa área, então é uma área que está crescendo bastante, que tem um perfil de efeitos colaterais bastante diferentes, mas muitas delas são medicações por via oral, eficazes e muito mais bem toleradas. Então, elas têm essa característica, têm seus efeitos colaterais também, mas muitas vezes são opções interessantes, porque são opções que a gente consegue fornecer um tratamento eficaz com um perfil de toxicidades, de efeitos colaterais bastante favorável. Partindo para a terapia alvo dirigida, eu vou começar a abordar esse item dando um exemplo do câncer de pulmão, que talvez seja um dos mais emblemáticos. Nos anos 90, câncer de pulmão era tratado dessa forma, era um grande grupo, a gente até percebia que os pacientes eram um pouco diferentes entre si, mas isso era nebuloso, então era um grupo, a gente dava esse nome único, câncer de pulmão, sabendo que pelo menos já tinham 2 grupos grandes de doenças dentro desse balaio. Os carcinomas de pulmão de pequenas células e não pequenas células foram muito bem caracterizados nos anos 2000. E ao longo dessa década, essa
houve um refinamento em termos de entender as características histológicas que diferenciam esse grupo de neoplasias. Na verdade, não é uma única doença, mas são várias, e isso foi atualmente expandido de uma forma muito significativa para identificação de alvos moleculares específicos em grupos específicos de pacientes. Então, além de você fazer uma biópsia, descobrir que é um câncer de pulmão e que esse câncer de pulmão é um câncer de pulmão não pequenas células e que é do tipo adenocarcinoma, você percebe que ele tem uma mutação ativadora, por exemplo, do EGFR, e isso faz com que ele tenha características, evolução, prognósticos diferentes e tenha sensibilidades diferentes às diferentes terapias que a gente tem disponíveis. E com isso, o que a gente consegue, entendendo melhor e dissecando melhor os subtipos de doença, definir os melhores tratamentos para cada um desses subgrupos específicos. Então, e com isso, a nossa expectativa, e é o que a gente vem conseguindo, pelo menos para alguns subtipos, é aumentar a sobrevida, fazer com que os pacientes vivam mais tempo, com tratamentos menos tóxicos e que tenham uma melhor qualidade de vida. Então, a ideia aqui é deixar de lidar com os pacientes de uma maneira uniforme, mas tentar entender melhor as características moleculares e oferecer para os pacientes o tratamento personalizado. Ou seja, não basta dizer que tem câncer de pulmão, tem que saber o tipo, o subtipo e a característica molecular, e com isso a gente consegue oferecer um tratamento, não para todos os pacientes o mesmo tratamento, mas tratamento específico para aquela questão que está sendo importante no desenvolvimento do tumor de um determinado paciente. Com isso a gente, ainda mantendo um exemplo do câncer de pulmão, mas é apenas um exemplo, a gente consegue ter atualmente uma árvore enorme de alterações moleculares que a gente pesquisa rotineiramente nos pacientes, e baseado nas características do paciente em si, a gente define qual a melhor estratégia terapêutica, se vai ser quimioterapia, se vai ser imuno, se vai ser uma terapia-alvo, e isso, inclusive, agora vem sendo usado não só no momento inicial de você definir o tratamento, mas também no momento em que aquele tratamento inicial falha, ou seja, você oferecer um tratamento, a doença, infelizmente, começou a não ter mais o efeito desejável. O que aconteceu? Vamos estudar de novo, vamos fazer uma nova biópsia, eventualmente ver qual foi a alteração molecular, e com isso tentar pensar o melhor segundo tratamento para o paciente também. Isso está sendo expandido de uma maneira bem significativa também. E agora a gente tem, eu dei o exemplo de câncer de pulmão, mas tem inúmeras terapias-alvo que estão sendo desenvolvidas para diversas histologias, para diversos alvos moleculares e para diversas neoplasias. Isso também está num crescimento bem exponencial. E por último, eu vou falar do tratamento que acho que é o mais falado hoje em dia, mais comentado, está na mídia todas as horas, foi os estudiosos que participaram de uma maneira expressiva no desenvolvimento da imunoterapia, receberam por conta do desenvolvimento desse tratamento o Prêmio Nobel de 2018, e já vou tentar me adiantar. Eu vi que teve algumas perguntas também sobre essa questão entre os nossos participantes. E aqui o conceito muda bastante, a gente muda até, acho que o conceito principal é que a gente muda o nosso alvo. A gente estava falando até agora de tratamentos que tinham como alvo principal a célula tumoral. E agora a gente muda e a gente vai tentar atingir o tumor de uma maneira diferente. A gente vai tentar atingir os checkpoints imunes, ou seja, são os correceptores imunológicos. O que são essas moléculas? A gente vai tentar, com a imunoterapia, interromper a sinalização entre o tumor e a célula do sistema imune, que impede que o nosso sistema imune ataque o tumor. Em última análise, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o nosso sistema imune consiga perceber a presença do tumor e gerar uma imunidade antitumoral para aquela situação específica. Então, o nosso alvo é essa sinapse imunológica, ou seja, essa interação, que é uma interação inibitória. O tumor expressa algumas proteínas que impedem que o sistema imune reconheça aquele tecido tumoral como um tecido que não é do próprio paciente. E quando a gente interrompe essa interação, o nosso sistema imune consegue reconhecer o tecido tumoral e atacá-lo de uma forma que você consiga perceber que você consiga obter, em alguns casos, uma resposta antitumoral causada pelo sistema imune, ou seja, nosso sistema imune consegue levar a uma
uma resposta antineoplásica. Isso tem alta eficácia para alguns tipos de neoplasia, foi aprovado em vários locais para câncer de pulmão, para melanoma, para carcinoma renal, para tumores com instabilidade de microsatélites. A velocidade de aprovação dessas medicações tem sido crescente, esse gráfico é recente, mas já está desatualizado, então a gente tem aprovação para vários tipos e para vários cenários, momentos diferentes do tratamento. Na adjuvância, na doença metastática e para vários tipos de tumores diferentes, como aqueles que eu comentei e agora outros. E por conta desse mecanismo de ação totalmente diferente, é que os efeitos colaterais da imunoterapia são efeitos colaterais diferentes do tratamento com a quimioterapia citotóxica ou com a hormonoterapia. O que a gente está fazendo em última análise com a imunoterapia é destravar um pouquinho o nosso sistema imune. Da mesma forma com que ele passa a reconhecer o tumor como um tecido estranho e passa a atacá-lo, os efeitos colaterais imunomediados, que são efeitos colaterais causados pela imunoterapia, são justamente efeitos causados similares a efeitos autoimunes, ou seja, são causados pela inflamação e pelo ataque inflamatório a órgãos-alvo que não eram diferentes do tumor. Então, você pode ter uma pneumonite, uma hepatite, uma miocardite, virtualmente qualquer órgão do corpo pode ser afetado por esses efeitos colaterais, e isso é tratado de uma maneira similar a como a gente trata as condições autoimunes, ou seja, frequentemente você precisa usar corticoide, eventualmente imunossupressores, para tentar baixar um pouquinho a imunidade. Então, isso é mais para exemplificar que a gente está lidando com uma classe de medicações que tem um mecanismo de ação totalmente diferente do mecanismo de ação dos tratamentos que a gente tinha mais antigamente. E só para responder já uma pergunta que também veio das pessoas que estão nos assistindo, se isso vai substituir os tratamentos antigos de uma forma, se esse é o futuro. A minha impressão é que não, que isso a imunoterapia é muito útil para alguns tipos de paciente, para alguns tipos de neoplasia, para alguns casos, mas a imunoterapia tem um efeito abaixo do que a gente gostaria de ver. Então, não infelizmente, ainda não esteja muito estudado, as indicações vão aumentar, muito provavelmente não vai ser essa o que vai gerar assim, uma resposta única para todos os tipos de pacientes com câncer. E o que a gente tem de mais interessante com relação à imunoterapia provavelmente são não só o fato de uma porção expressiva dos pacientes responderem ao tratamento, mas mais do que isso, uma porção expressiva dos pacientes que permanecem em resposta ao tratamento. Então, você vê com combinações de imunoterapia, nesse estudo, mais de 5 anos de segmento, mais de 50% dos pacientes vivos com melanoma metastático, que era uma coisa que a gente é impensável constatar essa cirurgia pela primeira vez na história, se a gente vai para uma porção dos pacientes conseguir curar a doença metastática, que é uma coisa que a gente nunca conseguia. E para terminar, acho que a mensagem final para vocês são como isso tem caminhado nas últimas décadas, onde nos sonhos de receber os tratamentos da forma indicados, esse é um exemplo dos tem uma excelente notícia, uma notícia de indo as coisas como precisam ser feitas, é possível conseguir resultados bons e conseguir diminuir o sofrimento das pessoas por essa doença. Por outro lado, o nosso desafio a partir de agora, e tem sendo esse, é tentar diminuir o degrau entre a situação brasileira e as diferentes situações brasileiras e as situações que os países desenvolvidos têm. Essa é uma estimativa, que a diferença de mortalidade entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos deva aumentar nas próximas décadas de uma forma bem significativa se a gente não conseguir mudar situações que a gente já comentou repetidas vezes durante as nossas apresentações. E os desafios são os mesmos que a gente precisa voltar a trabalhar um pouco de formiguinha em alguns desses casos, de modificação de fatores de risco, acesso a vacinas,
redução de fatores de risco como obesidade, tabagismo, diagnóstico precoce pelo rastreamento e pelo acesso à investigação precoce em pacientes sintomáticos, acesso rápido ao tratamento, e incorporação das novas tecnologias. Esses tratamentos novos que eu mostrei para vocês brevemente, eles são tratamentos mais eficazes, muitas vezes menos tóxicos, mas isso vem com um custo elevado, e quando a gente fala de saúde pública, a gente precisa pensar não só no paciente individualmente, mas como incorporar isso de uma maneira populacional, de uma forma que seja viável e que a gente consiga oferecer o melhor tratamento possível para o maior número de pessoas também. Acho que eram essas as mensagens por agora. Agradeço novamente a comissão organizadora pelo convite. Muito obrigado a todos. Guilherme, Vitor, parabéns. Aulas, Roberto, né? Aulas excelentes. Como o Roberto falou no começo, quando a gente está falando de uma coisa que a gente gosta, de um tema que a gente é apaixonado, são 9h55 e se tivesse mais, a gente poderia passar a madrugada. Oncologia clínica, são 2 anos de clínica, mas são 3 anos, graças a Deus, de onco. E quando eu saí de lá, eu disse que ainda podia estudar mais um pouco, porque o conhecimento, ele não cessa, né? São tantos assuntos, se a gente parasse para falar em imunoterapia, seriam uns 10 simpósios, e quimioterapia, cirurgia, cuidados paliativos. Então, assim, parabéns a todos, parabéns à Liga Acadêmica, né? A LACOM conseguiu reunir colegas de outros estados e conseguiu também abarcar pessoas interessadas das mais várias áreas do Brasil. Então, eu só tenho a agradecer a todos os participantes, a LACOM. Vamos ver esse feedback de todo mundo que participou, para a gente, de repente, quem sabe, criar um próximo momento, um próximo evento, usando a facilidade da internet, que faz com que a gente possa estar reunindo vários experts, né, num assunto tão interessante, né? Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Alexandre, o diretor da LACOM, para fazer os últimos comentários. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. John, ao Dr. Guilherme, Dr. Vitor, Dr. Roberto, que conseguiram nos presentear com esses enriquecedores comentários, com essas enriquecedoras aulas. Queria agradecer muito vocês terem aceitado os nossos convites a esse desafio que foi a nossa primeira atividade online. E agradecer também a todo mundo que ficou, apesar dos problemas de conexão. Eu queria, em nome da LACOM, pedir desculpas por conta desses problemas. Nós ainda não conseguimos identificar o motivo pelo qual eles aconteceram, mas ainda bem que a gente conseguiu solucionar a tempo e recuperamos grande parte do nosso público. Um agradecimento especial a todos que estão presentes aqui no momento, aos nossos professores, e lembrar que esse simpósio é também um evento beneficente, também um evento para arrecadação de doações para o IJOMA. Então, saliento que o link, que o QR Code para a doação, ele está aqui embaixo numa faixa vermelha, juntamente com os demais logos, que vocês podem acessar por ele. Em relação, queria só fazer alguns comentários